Bom dia, povo de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos estar dando aqui início ao nosso estudo. Estudo esse que vai edificar nossas vidas, vai nos abençoar, vai trazer para nós uma gama de conhecimento maior. Eu sei que os temas bíblicos, eles são temas que a gente já conhece bastante coisa, mas sempre é bom estar relembrando, sempre é bom a gente estar revivendo, porque a nossa memória às vezes é curta, ela é falho, e a gente acaba esquecendo de algumas coisas, e por isso é bom a gente estar revivendo, principalmente as coisas que fazem parte do nosso cotidiano, nosso dia a dia. Então, é muito bom que a gente possa estar sempre se reciclando dentro do conhecimento bíblico, da palavra de Deus. E é exatamente por conta disso que a Bíblia, ela é um livro que é atual. A Bíblia é um livro que nunca sai da sua atualidade. A gente pode passar anos e anos lendo a Bíblia, podemos até contar 50 vezes que li ou que alguém leu, e você vai encontrar sempre na Bíblia algo de novo, algo de bom para a sua vida, porque ela se atualiza, porque a Bíblia ela tem uma peculiaridade que a difere dos demais livros, que a Bíblia ela foi escrita por homens inspirados por Deus, e é isso que faz dela ser esse livro maravilhoso que nos exorta, que nos corrige, dá umas chibatadas de vez em quando, é verdade, mas sempre para o nosso bem, sempre para que a nossa comunhão cresça, sempre para que a gente possa estar mais próximos a Deus. E esse é o intuito de Deus, em deixar revelado para nós algo dele, para que a gente possa, através disso, conhecê-lo melhor, e por isso temos condições plenas de poder estar servindo a ele em espírito e em verdade, demonstrando o nosso amor, demonstrando a nossa fé, demonstrando que ele é Senhor de nossa vida e que somos dependentes dele no nosso viver. Então, o nosso estudo de hoje é um estudo que vou pegar lá do Antigo Testamento. O Antigo Testamento a gente explora pouco, a gente fala mais sobre o Novo Testamento, a gente fala mais sobre os ensinos de Jesus, as cartas paulinas, que têm exortações a princípio mais atuais para as nossas vidas. Mas quando a gente vai também ali para o Antigo Testamento, a gente vê porque as coisas que estão no Antigo Testamento, elas são do relacionamento do homem com Deus. Elas fazem parte de um contexto onde o homem está tentando buscar Deus, fazer a vontade de Deus, mas nesse caminho, nesse percurso, a gente vê muitos erros, muitos acertos, muitas falhas, perdão de pecado, a insistência de Deus em dar crédito ao homem para que o homem se levante, se restabeleça, dando assim oportunidades para que o homem esteja bem fundamentado nele, fundamentado na sua palavra, e que possa seguir a sua vida. A nossa vida ela é bastante complicada, a gente tem muitas lutas, a gente às vezes pensa que não vai conseguir, mas Deus nos anima, a palavra dele ela é poderosíssima, nos restaura, e nós nos sentimos fortalecidos por Deus a cada manhã para fazermos a vontade dele. Nós vamos então darmos início, vamos ler uma passagem bíblica. Eu convido aos irmãos para, se tiver uma Bíblia aí próxima, se não tiver não tem problema, só acompanhar que eu vou estar fazendo aqui a leitura. Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 17. Provérbios capítulo 6, 16 e 17. Que diz assim: estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquinam viciosos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda
entre irmãos. Então, já está bem definido aqui o assunto nosso que vamos estar falando hoje. Então, nós vamos estar aqui se debruçando sobre essa questão bastante importante, que é a questão do relacionamento com o homem por conta do pecado. Ficou bastante deteriorado esse relacionamento quando o próprio homem ele se afastou de Deus por conta da desobediência, por não ouvir a voz de Deus. E a partir desse momento, com a entrada do pecado no mundo, o homem passou a ter bastante dificuldade nesse relacionamento. E por conta dessa dificuldade, vieram várias falhas, vários pecados, e a gente vê no Novo Testamento a seguinte afirmação, que por se multiplicar o pecado, o amor de muito se esfriaria. E nós hoje temos acompanhado o mundo, a maneira com que ele vive, a reação das pessoas, o acréscimo da violência, muitas coisas que complicam esse relacionamento do homem com Deus. E a gente vê também nessa passagem bíblica aqui uma questão bastante importante, que é um tema bastante polêmico de discussão, que é o caso da variação de pecados. Existem pecados menores, pecados maiores, pecados onde a punição é maior ou menor. A gente, desde a escola bíblica dominical, a gente aprende que não há pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Os irmãos, que passaram lá pelas escolas bíblica dominical das crianças, tinha aquela musiquinha, pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Porque o nosso entendimento, o nosso pensamento acerca do pecado é exatamente isso, que não existe pecado maior e nem pecado maior. Mas nesse texto aqui, a gente percebe que essa realidade, ela é discutível. A gente vê aqui 6 pecados que Deus odeia e o 7º, além de odiar, Deus abomina. E essa colocação aqui de Salomão, inspirado por Deus, nós sabemos disso, ela retrata que, em primeiro lugar, Deus odeia o pecado, seja ele maior ou menor, isso é certo. Mas existem determinadas classificações de pecados que chamam-nos mais a atenção. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente vê que esse tipo de pensamento ele é disseminado também. A gente vê, por exemplo, numa delegacia ou num presídio, melhor assim falando. No presídio nós encontramos ali pessoas que cometeram os mais diversos crimes. Pecaram, fizeram muitas coisas de errado. Alguns mataram, alguns roubaram, alguns delinquiram, alguns acataram. Mas quando chega alguém lá dentro do presídio, que foi fruto de estupro, que estrupou alguém, essa pessoa ela é má vista pelos outros. Se chegar um homicida lá, está tudo tranquilo, ele está igual aos outros. Mas se chegar alguém que estrupou, até entre os próprios bandidos, até entre os próprios detentos, o estupro é algo mais grave do que os outros pecados, do que os outros crimes que alguém possa cometer. Então, a gente vê também em 1 João, capítulo 5, versículo 16, o evangelista João dizendo assim, há pecados que é para a morte. Para esses pecados eu digo que vocês não orem. Mas há pecado que não é para a morte e esses pecados eu digo a vocês que podem orar. Em Mateus, capítulo 12, 30 e 32, nós encontramos o próprio Jesus dizer: todo pecado que o homem comete lhe serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será dado o perdão. Então a gente vê, a partir desses 2 versículos também do Novo Testamento, que essa questão do pecado, do perdão do pecado, ou pecado maior, pecado menor, ele também já existe. Tanto aqui dito pelo evangelista João, como também pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vamos entrar aqui nesse mérito desse que pecado é esse, que é para a morte, que não é para a morte, e nem também o pecado que é a blasfêmia do Espírito Santo, dito por Jesus, mas é só para que os irmãos tenham uma ideia dessa variação de pecado e como é o olhar de Deus para esse tipo de pecado. Então, nós vamos ver que Deus ele tem uma repulsa muito grande para com o pecado.
E por isso ele exige de nós, em várias passagens bíblicas, que nós sejamos santos como ele é santo, que nos purifiquemos do pecado, que deixemos o pecado, e quando nós pecarmos, como disse o próprio apóstolo João, que a gente não fique no pecado, que a gente se arrependa, peça perdão a Deus, porque Deus ele é galardoador e ele perdoa os nossos pecados. Vamos ver então aqui o primeiro pecado relacionado? O primeiro deles é o olhar altivo. O olhar altivo é aquele tipo de pessoas que se sentem superiores a outras pessoas. Olham sempre de cima para baixo e consideram que as outras pessoas elas são menores que ela. Esse tipo de comportamento, normalmente, ele é fruto da arrogância, da prepotência, de alguém que se sente superior. E isso traz bastante consequências ruins para a vida das pessoas. E, normalmente, a pessoa que desenvolve esse tipo de caráter são pessoas que não são benquistas. São pessoas que as outras pessoas não gostam de se relacionarem com ela, não gostam de tê-las como seus chefes, não gostam de que elas sejam seus pais, suas mães. É muito ruim. E pior de tudo isso é que a própria pessoa acha que isso é um benefício, acha que isso é um incentivo, acha que isso é bom para as outras pessoas também. Mas na verdade é muito ruim. Nós vemos que na Bíblia, no livro de Daniel, a gente encontra lá o grande rei Nabucodonosor, e Nabucodonosor, em determinada ocasião na sua vida, ele subiu até o seu palácio, lá no terraço do seu palácio, nos seus jardins suspensos, e ele olhou toda a sua dominação, os reis, até onde, claro, a sua vista pôde alcançar, e ele começou a razoar no seu coração, se questionando quem é maior do que ele, que Deus é maior do que ele conquistou tudo. E aquele homem exaltou-se acima de Deus, achando que ele era ou que possuía alguma coisa. E depois, os irmãos conhecem a história, viram que ele ficou 7 anos transformado ali como um animal, comendo a relva do campo, comendo capim, e ele pôde aprender com essa experiência ruim, como é péssimo o homem se colocar em uma posição arrogante. Após isso, ele exaltou o nome de Deus, ele reconheceu que Deus era o Senhor, mas a partir daquele momento ali, essa lição pôde trazer para ele vida e pôde trazer para ele uma condição de poder continuar a sua vida de uma forma mais agradável a Deus. Mas quem for acompanhar a história na sua sequência, vai ver que depois ele voltou a ser arrogante de novo e depois a mão de Deus pesou sobre a vida dele também. Mas é um ensinamento para as nossas vidas, para que a gente não desenvolva esse tipo de comportamento. É muito ruim para nós e principalmente para Deus. Deus odeia esse comportamento altivo, esse pensamento de ser maior do que as outras pessoas. E a gente vê algumas características que marcam a pessoa que são altivas. Principalmente, ela é caracterizada pelo amor próprio. Ela se ama demais. Nós precisamos nos amar, isso aí é evidente. Nós precisamos nos amar. Mas o amor exacerbado a si próprio traz consequências ruins para a nossa vida. Outra característica, não gosta de ouvir opiniões das outras pessoas. Normalmente, a pessoa que é altiva, ela não gosta de ouvir opiniões. Terceira coisa, não suporta ser contrariado. Ela não suporta ser contrariada. E a quarta coisa que eu gostaria de dizer aqui é que ela gosta de elogios e de reconhecimentos. Essa última aqui, ela é importante porque todo mundo gosta de um elogio. Todo mundo gosta de que seja reconhecido algum trabalho, alguma coisa que fez, isso é bom, mas dentro de certa medida. Quando isso ultrapassa determinados limites, passa a ser alguma coisa meio de obsessão, alguma coisa que faz mal, tipo assim, quando não ocorre o elogio, a pessoa acha que ela não foi bem, quando alguém não reconheceu, ela fica achando que as pessoas não gostaram, e nem sempre isso é verdade. Nós precisamos trabalhar o nosso interior
para que definitivamente o fruto do nosso trabalho deva ser reconhecido por Deus. E aquilo que nós fizermos, precisamos entender que fazemos para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor. E Ele que é o que é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Os grandes imperadores do passado eram homens também que gostavam de criar bustos e as pessoas tinham que adorá-lo, as pessoas tinham que reverenciá-los. E aconteceu isso também com Nabucodonosor, de quem nós há pouco acabamos de falar. Ele criou um busto enorme e as pessoas tinham que adorá-los. Como Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram, ele queria o lançar na fornalha de fogo ardente. E isso ele fez, mas Deus livrou aqueles jovens de ali estarem sendo mortos. Herodes também, ele gostava de que o povo reconhecesse ele como um Deus. E em determinada situação, ele foi diante da palavra de Deus, ele foi comido de bicho. O bicho veio e comeu todo aquele homem. O segundo pecado que Deus odeia é a língua mentirosa. Nós falamos, em uma das nossas reflexões diárias acerca do problema da língua mentirosa, que a pessoa está falando mentira. E os irmãos viram ali que o diabo ele é o pai da mentira, e quando nós mentimos, nós estamos a serviço do diabo. E eu pude estar ali também falando naquela ocasião de que existem alguns pecados, ou existem algumas mentiras que a gente às vezes comete, porque infelizmente nós temos que admitir, todos nós, de alguma forma, em algum momento, já falamos uma mentira. Eu dei ali naquela ocasião um exemplo dizendo que alguém estava na porta de sua casa e chegou lá uns bandidos querendo matar uma pessoa, e aquela pessoa sabia onde estava aquela pessoa e foi perguntada se ela sabia. E ela disse que não sabia onde estava, por quê? Se ela dissesse, aquela pessoa certamente morreria. Então, aquela pessoa mentiu para preservar a vida. E eu citei também ali como um exemplo, alguém que está debilitado na sua saúde, principalmente de forma emocional, e chega alguém para dar uma notícia de falecimento de algum familiar. Aí aquela pessoa vai e esconde aquela notícia até que aquela pessoa esteja bem fisicamente e emocionalmente para poder receber aquela notícia. E nesse ínterim, essa pessoa mentiu, falou que não sabia, que a pessoa estava bem, mas isso foi por uma causa boa. Isso foi para que aquela pessoa, ao receber a notícia naquele estado precário de saúde, ela não viesse a óbito. Então, a mentira, ela quando contada, ela vem para esconder alguma fragilidade que alguém tem, algum erro que alguém tem. Às vezes nós achamos que vamos ficar inferiorizados no meio de um grupo de pessoas. Às vezes alguém mente para poder passar uma impressão falsa daquilo que realmente é a sua vida, para que outros tenham uma ideia diferente de quem ela realmente é. De repente alguém fala que mora, não vai falar que mora no Jardim Gramacho, vai dizer que mora no centro de Caxias, vai dizer que, por quê? Porque dentro daquele raio social em que ela vive, quer seja na escola, quer seja no trabalho, ele não quer que as pessoas saibam que ele mora lá no Jardim Gramacho, porque o bairro de Jardim Gramacho, que é onde fica ali a nossa igreja, é um bairro marcado pelo lixão. Às vezes você encontra com pessoas e fala, você mora onde? Eu moro no Jardim Gramacho. Você mora no lixão? Não, lixão é lixão, Jardim Gramacho é Jardim Gramacho. Mas as pessoas unem as coisas de forma que alguns se envergonhem de morarem ali, de estarem ali. Então, é bastante importante a gente não se envergonhar das nossas raízes, nós amarmos quem nós somos, porque isso é importante. Eu me lembro que em determinada situação, eu estava com um colega de trabalho e chegou alguém falando para aquele colega de trabalho, você é que é o mecânico do elevador? Aí o rapaz olhou e viu que aquela pessoa estava meio arrogante e falou para aquela pessoa, não,
Eu sou fulano de tal, pai de família, sou não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E deu lá as características dele como pessoa e não como um profissional. E disse ainda para ele, olha, mecânico de elevador é a minha profissão, mas eu sou muito mais do que isso. Então, precisamos, né, não ter vergonha de nossas origens, de quem nós somos, o que fazemos, ainda que sob uma intimidação de alguém que pareça ser melhor ou maior do que nós, coisa que não existe. A pessoa, ela pode ter mais dinheiro que você, pode ter mais saúde que você, mas aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Então, a língua mentirosa, ela traz bastante complicações para nós. E eu anotei aqui, irmãos, que a mentira, ela pode ser aquela coisa verbalizada, ou seja, as coisas que a gente normalmente vai falando com as pessoas, e a mentira também, ela pode ser um comportamento, sem palavras, né? Só aparências que alguém às vezes procura manter. Então, o que seria, né, essa mentira verbalizada? É quando nós pronunciamos as coisas, as mentiras. Eu ia falar fatos aqui, mas não é fatos, são mentiras, tá? Então, às vezes, essa língua mentirosa, ela assume, né, posições muito ruins para a nossa vida, porque às vezes a gente mente para o nosso cônjuge, a gente mente para os nossos amigos, pessoas que confiam em nós, pessoas que estão dando a maior atenção, pessoas que estão investindo em confiança em nós, e às vezes a pessoa está mentindo, e como é ruim essa língua mentirosa, e por isso que Deus odeia esse tipo de coisa. A terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Esse pecado aqui que Deus odeia, ele não está bem dentro do nosso contexto hoje. Mas eu vou explicar isso dentro do contexto da época e vamos tentar aplicá-lo dentro do nosso contexto também, hoje em dia. Bem diferente daquilo que se pensava no Antigo Testamento, mas é aplicável também. Então, mãos que derramam sangue, está lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 10, que foi uma lei que Deus colocou ali para que Moisés passasse ao povo, dizendo que quem derramasse sangue inocente, essa pessoa deveria morrer também. E o que seria o sangue inocente? A gente pega aí o caso de Davi, por exemplo. Davi era o homem que mais matou. Só numa situação que ele queria provar ali para o rei Saul, que ele amava a filha dele, queria se casar com ela, ele disse, não, você faz o seguinte, me traz 100 prepúcio de filisteus. E Davi foi e trouxe 200 prepúcio de filisteu. Então, o que aconteceu? Aconteceu que Davi teve que matar 200 pessoas. Tá? Só que, no caso dos filisteus, nos casos dos povos daquela região ali, não era contabilizado como sendo isso derramamento de sangue inocente. Tá? Senão, Davi está em grande situação bastante complicada. E com o próprio Davi, no que diz respeito a derramamento de sangue inocente, a gente vê que ele mesmo não gostava que isso acontecesse. Os irmãos, depois que puderem, dê uma lida lá em 2 Samuel, no capítulo 3. Ali vai contar a história de Joabe e de Abner. Abner, ele era o grande general do exército de Saul, que perseguiu Davi, que tentou matar Davi em várias ocasiões e não conseguiu achar Davi porque Deus o protegeu. E Joabe era aquele que era o chefe do exército de Davi. E Davi, ele teve uma convivência, quando ainda estava ao lado do rei Saul, teve uma convivência boa com Abner. Então, Joabe tinha uma certa inveja, um certo medo de que aquele homem voltando, ele assumisse a sua posição de general. Então, o que aconteceu? Depois, Abner pediu desculpas a Davi, pediu perdão a Davi, pediu que Davi esquecesse os erros que ele havia cometido de tentar matá-lo. E Davi perdoou. Então, a partir do perdão de Davi, a morte de Abner, que era justificada, passou a ser injustificada, porque agora ele era um homem perdoado pelo rei e ninguém podia matar. E Joabe foi, juntando o fato de que Abner havia matado seu irmão, aproveitou e matou também a Abner, e Davi ficou bastante preocupado com isso, sentido, porque
Joabe havia derramado sangue inocente. E Davi, por causa da proximidade que tinha com Joabe, ele não fez nada com Joabe. Mas assim que Davi estava prestes para morrer, ele aconselhou Salomão a que matasse, a que fizesse justiça a Abner, matando a Joabe. Então, Davi, ele matou muitas pessoas, mas todos que ele matou não foi sangue derramado inocentemente. As pessoas mereciam de fato morrer dentro do contexto da época. Hoje, nós, até mesmo pelas nossas próprias leis, vai ter que provar seriamente ali que foi em legítima defesa, alguém ele é livre de matar alguém e não ser preso, mas de outra forma vai matar e vai ser preso, independentemente daquilo que a Bíblia fala a respeito disso. E hoje a gente pode entender que um pai que bate no filho, que arranca sangue do filho, esse pai, ele está derramando sangue inocente. O marido que bate na mulher, espanca a mulher, está sempre nessa situação terrível, ainda que as leis nossas estão apertando mais o cerco no que diz respeito tanto a um caso quanto ao outro. A gente vê também bastante dificuldade nesse acréscimo de violência. E sem contar aqueles casos que as pessoas consideram como casos gratuitos de violência, né? Onde a pessoa mata por matar. Eu não fui com a cara de fulano, fui lá e matei. Passou aqui, olhou para minha mulher, fui lá e bati. Então, esses casos todos de violência gratuita também são abomináveis por Deus. Agora o quarto é coração que maquinam pensamentos ruins ou pensamentos viciosos, como foi aquilo que nós fizemos aqui na leitura. Tá? Então, são pessoas que perdem tempo pensando, arquitetando para saber como que vão cometer os crimes e as outras coisas ruins. Então, isso para Deus odeia também esse tipo de pecado. Isso também tem raiz muitas vezes na inveja ou no ciúme. E às vezes dentro das próprias comunidades, né, cristãs, a gente vê, às vezes uma pessoa olha para a outra, a pessoa olha para o vestido de alguém e devido ao fato de não poder ter o vestido daquele, já fica com inveja e fica arquitetando alguma coisa ruim, torcendo para que alguma coisa aconteça com aquela pessoa, que perca aquele bem, aquilo que ela conseguiu construir. Né? Alguém que tem um aparelho telefônico melhor do que o outro, tudo isso aí, às vezes alguém ele fica maquinando o mal para aquela pessoa, às vezes torcendo para que aquela pessoa não seja bem sucedida. A gente vê também que o que motiva muitas vezes esse tipo de pensamento é a vingança. Quando alguém faz um mal para uma pessoa, aquilo corrói o coração, aquilo faz com que aquela pessoa fique buscando uma oportunidade para que no momento certo ela possa se vingar. Ou até mesmo também a traição, né? Aquele desejo de alguém revidar uma traição que alguém fez. Então isso é coração que maquinam pensamentos ruins. O quinto ponto, o quinto pecado que Deus odeia é pés que se apressam para fazer o mal. Então, os pés que se apressam para fazer o mal é aquela pessoa que tem aquela compulsão grande de fazer logo o que tem que fazer, né? A exemplo do que Jesus orientou a Judas Iscariotes, que já estava, o maligno já tinha tomado conta do seu coração, e Jesus falou com ele, olha, Judas, o que você tem que fazer, faça depressa. E Judas saiu às carreiras e foi lá e entregou Jesus, vendendo Jesus ali naquela ocasião. Então a gente vê que às vezes as pessoas elas não conseguem dormir, elas não conseguem descansar enquanto não revidam ao mal, enquanto não conseguem fazer alguma coisa para com as outras pessoas. É aquilo que a gente vê muitas vezes alguém falando, eu tenho sede de vingança. Todo esse comportamento, todas essas coisas que a gente ouve e vê as pessoas fazendo, são coisas que são semeadas no coração das pessoas pelo próprio espírito maligno. E todo o ódio, toda coisa ruim que a pessoa tem dentro dela, isso precisa ser alimentado todo dia. Tá? Quando alguém odeia uma pessoa, aquele ódio ele precisa ser alimentado todos os dias. Mas como que é o alimento desse ódio? É quando você vê aquela pessoa, aí você lembra do que a pessoa fez para você, ou o que você
recompensa que a pessoa fez por você, e isso traz bastante dor, angústia e mal. As pessoas ficam tão preocupadas, né, tão compulsivas de poder revidar, de poder se vingar, que elas se esquecem do dano que aquele pensamento ao longo de determinado tempo vem trazendo para a sua vida, para a sua saúde emocional e às vezes transferida também para a sua saúde física. E isso é muito ruim também. Então, pés que se apressam para o mal é horrível. Nós precisamos parar, respirar. Às vezes pode vir um desejo de vingança? Pode. Isso às vezes acontece. Às vezes pode vir aquela coisa de alguém fazer alguma coisa e você querer fazer uma outra coisa ruim, principalmente no trânsito. Às vezes acontece, alguém dá uma fechada e dá aquela vontade de você fazer alguma coisa também pelaquela pessoa, mas o melhor a fazer é não se apressar em fazer o mal. Pressa a gente tem que ter para ler a Bíblia, para orar, para poder fazer as coisas boas, para ajudar as outras pessoas. Para isso, nós precisamos nos apressarmos, mas não para fazer o mal, porque o mal já é uma coisa que é uma ladeira descendo, já tem a força da gravidade ajudando para que ele aconteça. Mas o bem é você subir uma ladeira, é você se esforçar, é você fazer algo para que a vontade de Deus definitivamente se cumpra. O sexto pecado, né, que Deus odeia, testemunha que profere mentiras, né? As pessoas que, às vezes, quando são colocadas em determinadas circunstâncias, elas mentem, elas falam determinada coisa que sabe que não é aquilo, mas por algum interesse pessoal, a pessoa vai e mente. Por exemplo, a pessoa pode mentir por dinheiro. Tá, você vai depor amanhã, tá? Eu vou te pagar 100 para você dizer que eu não cometi aquele delito. Aí a pessoa vai, chega diante do juiz, bota a mão lá em cima da Bíblia, promete que vai falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, mas acaba mentindo, né? E isso também ali incorre, uma vez comprovado, em crime, né? De você mentir ali em pleno tribunal. Então a mentira também ali, além de pecado, é também um crime prescrito pela lei, tá? Então, às vezes as pessoas mentem por medo, tá? Vocês imaginem uma comunidade que aconteceu alguma coisa, a polícia chega lá naquela comunidade e pergunta: quem é que viu? Você viu? Ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, ninguém vê nada. Mas todo mundo sabe, todo mundo viu. Mas ninguém fala nada, por quê? Porque estão intimidados, estão com medo e não conseguem falar. Então, é também uma testemunha que profere mentiras. E outra coisa que eu gostaria de falar aqui, talvez algumas pessoas não vão concordar exatamente com o que eu vou falar, mas eu também classifico como testemunha que profere mentiras. Dentro dos nossos próprios templos, a gente às vezes vê pessoa dando o seu testemunho. Não sou contra dar o testemunho. Se Deus fez alguma coisa, a Bíblia fala que a gente tem que, no meio da congregação, falar mesmo que Deus fez. Mas às vezes a gente vê pessoas mentindo, falando que Deus fez o que Deus não fez. Deus, ele não precisa da nossa ajudinha. Deus, ele não precisa que a gente minta para que o seu poder seja exaltado, para que as pessoas vejam o que ele faz. Porque as obras do Senhor no mundo, elas são manifestas, elas estão aí, e aquilo que Deus quis fazer com que acontecesse para que as pessoas vissem o seu poder, Deus já fez. Não precisa mais a gente ficar tentando dar uma ajudinha a Deus, falando que Deus fez o que na verdade Deus não fez. E eu digo isso não só de ouvir e achar que é mentira, eu digo isso de ouvir e saber que aquilo era mentira, de fato. Não vou aqui abrir o que aconteceu naquelas circunstâncias, porque talvez não seja ético, mas existem muitas dessas coisas acontecendo. Então, a testemunha que profere mentiras, ela às vezes faz isso, né? Faz isso como que estivesse numa autodefesa também, tá? Pessoas que às vezes não suporta que alguém conte uma história melhor do que a dela. Ela vai, conta uma outra história maior ainda e dá ali um testemunho mentiroso. Alguém que você fala, eu me lembro de uma vez, estava conversando com alguns irmãos e
E tinha lá um irmão que ele, tudo que você falava, ele tinha feito melhor, já tinha feito melhor. Aí teve um irmão que falou assim: ah, eu fui a Manaus. Aí começou a falar, ah, eu também já fui a Manaus. Aí ele disse: como foi que você chegou a Manaus? Você foi de quê? Ah, eu fui de ônibus. Mas como você chegou lá? Ah, o ônibus entrou na cidade, eu parei. Ele falou, então é mentira, porque para chegar a Manaus, você tem que entrar numa balsa e atravessar, porque senão você não entra na cidade. Então, ali naquele momento, a mentira daquele irmão, ela foi ali deflagrada e aquele irmão passou uma certa vergonha. E outra testemunha que profere mentiras, muito comum em nossos dias, é a tal da fake news. Tá? A fake news, né? Que é a notícia falsa, a tradução aqui da palavra. E hoje a gente vê muito acontecendo isso. Isso pode acontecer com pessoas escrevendo coisas mentirosas e outras pessoas compartilhando coisas mentirosas. Eu, às vezes, até advirto um pouco no grupo da nossa igreja com respeito ao cuidado que a gente precisa ter nas coisas que a gente compartilha. Às vezes alguém é maldoso, alguém por inveja, alguém por ódio, cria uma situação e coloca lá nas redes sociais, um vai compartilhando, outro vai compartilhando, daqui a pouco está todo mundo sabendo daquilo, de como aquilo aconteceu. Então, é muito triste esse tipo de situação quando isso acontece. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente acaba colaborando com a disseminação de uma testemunha falsa, de algo que vai de repentemente causar uma divisão entre irmãos, que vai fazer com que outras pessoas fiquem aborrecidas, chateadas, e isso não seria bom. E isso acontece, as consequências a gente nem sabe como aconteceu, mas que de alguma forma nós contribuímos para que isso acontecesse. E por fim, nós temos aqui o que semeia contenda entre os irmãos. E, irmãos, eu fiquei debruçado nessa questão aqui, ver o que semear contenda tinha de diferente dos outros pecados para que Deus pudesse classificá-lo como, além daqueles que ele odeia, ele abomina. E o que eu pude ver aqui nesse texto, a única diferença dele entre os outros é que o que semeia contenda entre irmãos. Ou seja, não é mais um relacionamento de uma pessoa que não conhece outra pessoa, que viu apenas uma vez, ou que conhece de longe, ou que teve uma experiência ruim com ela, mas não, com pessoas que convivem juntos, pessoas que participam juntas, pessoas que estão ali no mesmo momento, na mesma igreja, e mesmo assim, essas pessoas, elas são vítimas ou protagonistas de semear contenda entre os irmãos. E uma coisa ruim disso é que isso atenta contra coisas que Deus tem como valiosas, como, por exemplo, a família, Uma testemunha, uma pessoa que semeia contenda numa família, ela destrói aquela família toda. Eu me lembro que tinha uma irmã, isso já tem muitos anos já. Essa irmã já perdeu até o seu esposo, mas o seu esposo não era crente. E ela dizia que chegou uma vizinha lá, não uma vizinha muito próxima, uma vizinha distante, e falou que o esposo dela estava não sei aonde com outra mulher. Aí ela foi, repreendeu a mulher em nome de Jesus naquele momento, e nunca mais aquela mulher veio proferir contenda entre os irmãos. Então o que aconteceu? Aquela mulher foi, conversou com seu esposo, estava tudo certo, estava tudo normal. E essa precisa ser a nossa atitude. Quando ouvir alguma coisa, não sair espalhando, procurar levantar os fatos devidamente, conversar, dialogar com a pessoa certa para que as coisas sejam resolvidas. Destrói a comunhão e destrói também os relacionamentos, tá? E outra coisa importante também no semear contendas, que eu anotei aqui, é a palavra semear. O que significa a palavra semear? Semear é aquele que lança a semente. E esse processo, irmãos, de lançar a semente, a Bíblia até diz que o lavrador lança a semente e espera pacientemente o tempo que ela vai crescer, vai dar os seus frutos para ele poder depois colher. Então, a pessoa que semeia contendas, às vezes, faz um trabalho a longo prazo.
começa a lançar uma sementinha aqui, outra sementinha ali, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, até destruir de vez aquele alvo, até acabar com aquele casamento de alguém, até acabar com a vida de alguma pessoa. Eu conheço uma história de um pastor, e esse pastor, ele tinha na sua vizinhança uma irmã, membro da igreja, e vizinha de muro mesmo. E esse pastor, certa vez, a vizinha estava lá na sua janela e ele lá no seu quintal, a sua esposa correndo na frente e ele com a vassoura levantada atrás da sua esposa. E aquela vizinha falou lá na igreja que o pastor estava batendo na sua esposa, que ele não poderia ser o pastor da igreja porque estava batendo na sua esposa. E foi um reboliço, aquilo tomou uma proporção dentro da igreja, fora da igreja. Daqui a pouco a má fama daquele pastor já havia atingido limites que ele jamais poderia imaginar. E aquele pastor pediu, para fazer pelo menos a sua despedida da igreja, e naquele momento ele pegou a palavra e chamou a sua esposa para que a sua esposa contasse o que de fato aconteceu. A sua esposa foi lá e falou: olha, o que aconteceu foi que apareceu um rato grande lá no nosso terreno e o pastor veio com a vassoura para matar o rato. Mas só que a visão que aquela mulher tinha, aquela vizinha tinha, foi interrompida pelo muro. Ela só viu o pastor, a vassoura e a esposa do pastor na frente correndo. Ela não teve uma visão para ver o rato que ameaçava e que o pastor estava tentando matar o rato e não bater na sua esposa. Então aquela irmã ficou bastante chocada, bastante entristecida, e depois ela procurou o pastor e pediu perdão. E o pastor falou: eu perdoo, mas a irmã vai ter que fazer uma coisa por mim. Pode falar, pastor, o que eu tenho que fazer? A senhora pega um travesseiro de penas, sobe num prédio bastante alto, corta ele e joga aquelas penas todinha. Ele disse: só isso, pastor? Então isso aí é fácil. Depois a senhora vai e cata pena por pena. Ela: como que eu vou fazer isso? Não tem como eu fazer isso. Ele disse: assim mesmo são os que semeiam contenda entre os irmãos. Eles criam uma situação tão complicada que não podem mais ser revertida. Não pode mais você voltar atrás. O mal que foi estabelecido por conta daquela semente de contenda que foi lançada já fez com que muitas pessoas sofressem. E onde aquele pastor passasse, ele iria ficar com a sua marca. E aquele pastor teve que mudar de cidade, teve que mudar de contexto, porque a sua fama era grande. Agora, os irmãos, imagine dentro do nosso contexto atual, aonde a gente tem aí, as notícias, pela internet, pelas redes sociais, que a coisa avança pelo mundo inteiro. De repente aquele pastor não teria nem mais um lugar sequer em outra cidade, em outro estado, em outro país, para que ele pudesse exercer a função para a qual Deus o chamou por conta de uma coisa que alguém falou. Por isso, irmãos, a gente tem que ter bastante cuidado com as nossas palavras, porque as nossas palavras têm um poder muito grande, tanto para abençoar, como para também fazer com que outras pessoas sejam prejudicadas. E eu vou encerrar aqui contando mais uma historinha, essa bem pequenininha, curtinha, vai acabar logo. Essa que diz que um homem chegou num restaurante para comer e pediu uma sugestão do garçom, dizendo: qual o melhor prato que você tem? Traz para mim. E aquele garçom trouxe lá língua. Ele: esse aqui é o melhor prato? Pode comer língua. Ele foi e comeu. Depois, numa outra ocasião, ele falou: agora eu quero que o senhor traga o pior prato que o senhor tem. Aí o garçom veio e trouxe língua de novo para ele comer. Ele: mas como assim? Se o melhor prato é língua, como ela pode ser também o pior prato? Aí o garçom virou para aquele homem e disse: a língua, ela pode ser uma bênção, mas ela pode ser também uma maldição na vida das pessoas. Por isso que as pessoas têm que pensar 2 vezes, 3 vezes, e às vezes, irmãos, semear contenda entre irmãos é um vício que alguém tenha. A pessoa não consegue segurar a sua língua, parece que tem comichão na língua, que ele não consegue segurar, uma coceira terrível, que ouve alguma coisa, tem que falar, tem que fazer alguma coisa, e isso é abominável. Além de Deus odiar, Deus abomina esse tipo de conduta, esse tipo de pensamento. E eu imagino como é você desenvolver a sua vida
é você orar, você cantar, é você pregar, quando você é alvo do ódio de Deus e da ira de Deus. Então, meu querido, que Deus possa estar abençoando a sua vida, que você possa estar cuidando dela, para que ela seja uma bênção na vida das outras pessoas e não seja maldição. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.